Oi, gente! Olha só, eu vou ler mais um pedacinho do livro Ressonância Harmônica, você cria a sua própria realidade. Eu peguei um trechinho bem pequeno e bem explicativo sobre o processo. Durante os primeiros meses, claro que eu vou lendo e vou explicando, né, se precisar, porque esse aqui é bem explicadinho. Durante os primeiros meses, há uma limpeza de tudo que impede o progresso da pessoa, ao mesmo tempo que as informações solicitadas são assimiladas. As informações, lembra que eu falei na live passada? As informações que a gente pede. Esse é um período de grande transformação, pois há uma mudança de atitude em relação à vida. Saindo do negativo para o positivo, muita coisa começa a dar certo, a ser resolvido. O que estava parado anda. As pessoas negativas se afastam. Isso eu percebi. As pessoas negativas se afastando. É incrível. E novas pessoas com frequências positivas chegam. É verdade. Isso é bem legal. Que antes a gente pensa que as pessoas, eu ficava chateada, assim, se alguém se afastava. E agora eu fico feliz, porque eu vejo que são pessoas que realmente têm uma energia negativa e elas são substituídas pelo universo por pessoas com uma frequência que combine mais com a nossa. Isso não é só em relacionamento, é em todos os setores da vida. Amizade, principalmente. Deixa eu ver. O que estava parado anda. Não. Saindo do negativo para o positivo, pessoas negativas se afastam e novas pessoas com frequência positiva chegam. A atração pessoal é ativada e chamamos a atenção onde quer que estejamos. É verdade, isso já aconteceu comigo e é muito engraçado até. Porque chega a ser exagerado. Nesse período, deve-se deixar para trás tudo o que não serve mais para nós. Alça-se voo depois de mais ou menos 6 meses, embora depois do terceiro mês a mudança seja muito perceptível. No sétimo mês há um grande salto de atitude e consciência. Isso se acelera mês a mês e saltos significativos acontecem a cada 6 meses. Porque, na verdade, aqui, quando ele fez este livro, a frequência era enviada a cada mês. Agora é a cada 3 meses. Mas mesmo assim continua sendo a cada 6 meses a gente dá um grande salto de consciência, né? Na expansão de consciência. Até chegar a um ponto de imensa consciência expandida. De percepção aguçada, quando se vê e se percebe o que nunca tínhamos percebido. O condicionamento é desfeito passo a passo e nos libertamos. Quer dizer, os condicionamentos que a gente tem de infância, da escola, de tudo que é coisa errada que ensinam pra gente desde que a gente nasce até a nossa vida adulta. A capacidade de análise de qualquer situação é superior e resolvemos os problemas com facilidade. Segurança e centramento. Essa mudança magnética mental e emocional permitirá que a pessoa atraia tudo o que deseja. Pois desde o instante inicial, na primeira vez que ouvir o som, o CD, ele fala CD, mas agora não é CD, ele manda por e-mail a frequência. Ela já estará sendo extremamente potencializada. Aos poucos, a pessoa irá mudando seu paradigma e limpando tudo que impede seu progresso. O conhecimento ou informação é armazenado no subconsciente e inconsciente e pouco a pouco será assimilado e transformado para ser usado na vida prática. O processo é muito rápido e pode ser ajustado de inúmeras formas de acordo com as necessidades pessoais. Como é um processo que requer ajuste de acordo com a evolução da pessoa, todo mês
Todo mês não, aqui seria a cada 3 meses é feita uma nova avaliação e refeitas as frequências de acordo com a necessidade e vontade das pessoas. É comum as pessoas pedirem mais conhecimento, habilidades, etc. Claro, porque tu vai expandindo a tua consciência, aquilo tudo que tu achava que era importante na tua primeira ressonância já não é. Tu vai já pensar bem maior, tu vai pensar, tu vai ampliar a tua consciência, então tu vai pensar, tu vai desejar na tua segunda onda coisas muito maiores, muito mais amplas do que na primeira. Na primeira a gente olha assim, depois vai olhando as ressonâncias e tu vê a diferença, sabe? Dos teus pedidos, chega a ser engraçado. É comum as pessoas pedirem mais conhecimento e habilidades, à medida que entendem as possibilidades do processo. Como é uma onda quântica que foi captada pela pessoa, a mudança é inevitável, pois o conhecimento já é parte da pessoa pela interferência construtiva. Isso ele explica também nas palestras e no livro Mentes Informadas, o que seria interferência construtiva. Só depende dela. Só depende dela facilitar o entendimento e o uso do conhecimento que ela mesma pediu. Só depende dela facilitar o entendimento e o uso do conhecimento que ela mesma pediu. Ou seja, a nossa dedicação, né? Para que a gente utilize os pedidos que a gente faz na ressonância. Que são o que eu disse na outra live? Arquétipos, consciências e informações. A mudança é contínua e cumulativa. No início, a percepção da mudança é imediata, porque tudo estava parado e estagnado. Então, assim que as coisas andam, fica muito evidente. Depois, a mudança continua, sutil e eficiente. Basta fazer uma série de perguntas para a pessoa Basta fazer uma série de perguntas para que a pessoa se autoanalise e perceba o quanto mudou em todos os sentidos. Verdade? Capacidade de análise, autopercepção, visão de mundo, posição física. De novo. Capacidade de análise, autopercepção, visão de mundo, disposição física, quer dizer, energia, ou seja, é de madrugada e eu tô fazendo live porque não tem sono. Disposição física, mental e emocional. Centrada e equilibrada, segura de si, com elevada autoestima e autocontrole, focada nos resultados, atraindo tudo o que quer, pessoas, negócios, oportunidades com um imenso magnetismo pessoal. A pessoa começa a perceber que sua mente cria a sua realidade. Viu que eu disse pra vocês ontem? A mente cria a realidade. Eu não tava lendo e eu disse isso, viu? Eu já disse desde a primeira live, né? Mas só que a primeira eu tava morrendo de vergonha, então ficou ridículo. Mas eu deixei até pra ver minha evolução. Que isso é bom pra mim, pra eu ir me analisando. Então eu assisto as minhas lives depois pra ir tentando melhorar e pra analisar o que eu falei pra tentar não repetir tanto nas próximas lives. Deixa eu ver uma coisa. Oportunidade de dimensão magnetismo pessoal começa a perceber sua mente, cria sua realidade. Por exemplo, eu postei de novo que eu tô à procura de estágio, mas eu vou contar pra vocês a questão do estágio. Eu parei aqui no Sua Mente Cria Sua Realidade para fazer essa observação. Eu enviei um e-mail pro professor Hélio Couto falando a respeito do estágio. E eu disse que não tava conseguindo estágio e tudo, né? Mas eu também não tinha me dedicado muito, né? A procurar só assim, não muito. Então, o que acontece? O que acontece? Eu pedi pra ele na ressonância, eu pedi pra ele no e-mail, pra ele que eu precisava de estágio. E daí, no outro dia, eu pedi, tipo assim, eu mandei um e-mail hoje, tá? Daí eu disse assim, aí eu recebi no outro dia uma mensagem
Não chegou a 24 horas. Às 6 da manhã do outro dia, ele respondeu: será enviado ajuda, quando eu pedi esse estágio. Aí, naquele mesmo dia, à noite, eu recebi um e-mail com oferta de estágio. Ou seja, eu pedi num dia e 24 horas depois eu recebi o e-mail dele, e no outro dia após o e-mail dele eu já tinha conseguido estágio. Eu não peguei esse estágio porque era inviável aqui, por causa da redução de ônibus, né? Eu não teria como chegar na Zona Norte a tempo, eu não conseguiria cumprir com o meu compromisso. Então eu não peguei esse estágio, continuei pedindo estágio, mas o importante que eu quero dizer é que eu pedi e realmente ele mandou. Ele imediatamente, assim, tipo 24 horas depois, eu consegui o estágio. Então é incrível o que a gente consegue com a ressonância harmônica e com esse trabalho do professor Hélio Couto, que, como eu já disse, é física quântica, não é religião e não é política. Continuando, temos casos de empresários que estavam totalmente paralisados nos negócios e que em 2 meses retomaram todas as atividades, clientes, negócios e lucros. Como se diz, tudo andou na vida da pessoa quando se alterou a energia. Informação e magnetismo pessoal. Alterando-se o magnetismo pessoal ou energia, o crescimento pessoal pode ter seu curso normal. Primeiro acontecem as transformações interiores, depois as exteriores, inevitavelmente. É por isso que quando se faz um trabalho como este, as coisas tomam outro rumo. Mudando-se o magnetismo da pessoa, ela passa a atrair novas oportunidades. Negócios, relacionamentos, vendas, emprego e etc. Porque, em suma, tudo depende do magnetismo que a pessoa emana através de seus pensamentos e sentimentos. E isso é possível de se modificar. As possibilidades deste trabalho são infinitas, porque se pode trabalhar com qualquer conhecimento e informação que se quiser. Isto é, não existe limite até onde uma pessoa pode chegar ou crescer. O conhecimento é infinito em todos os sentidos, seja mental, emocional, espiritual. É só uma questão de quanto a pessoa quer desenvolver, quer se desenvolver. Caso a pessoa queira aprender pouco ou limitar a sua evolução naquele período, é uma escolha pessoal. O livre-arbítrio da pessoa é que decide o que ela quer em todos os sentidos. Como tudo é infinito, pode-se colocar a cada 3 meses novos conhecimentos, habilidades, etc. Quer dizer, cada ressonância que tu pedir, cada onda que tu pedires da ressonância harmônica, tu vai ficar com ela 3 meses, né? Durante esses 3 meses, tu vai expandir tua consciência. Os teus pedidos da primeira ressonância vão ser completamente diferentes da segunda, terceira, porque tu vai expandindo a tua consciência, elevando a tua frequência e a tua visão de mundo vai se ampliando. E aquilo que era muito importante para ti na primeira, quando tu começou o processo de ressonância harmônica, tu vai ver que 1 ano depois aquilo é ridiculamente absurdo para ti. Entende? Por causa dessa expansão de consciência. De acordo com a capacidade da pessoa absorver aquela quantidade de informações. Ah, tá, tem que ler de novo a frase. Como tudo é infinito, pode-se colocar a cada 3 meses novos conhecimentos, habilidades, etc. De acordo com a capacidade da pessoa absorver aquela quantidade de informações. Ou seja, não adianta se pedir coisas que tu não vai usar e que tu não tiver a capacidade de absorver. Por isso a importância do estudo do material, para que a gente compreenda como funciona esse processo e consiga utilizar ele da melhor forma possível. A única limitação é a vontade da pessoa em processar as informações. Durante o processo acontece o seguinte: saímos da zona de conforto, mudamos de paradigma, limpamos os traumas e bloqueios, superamos os tabus e preconceitos, eliminamos a autossabotagem, eliminamos o condicionamento anterior,
libertamos nossa personalidade e expressamos o self, ou seja, si mesmo. No meu caso, então, aqui é o professor Hélio Couto falando, ele diz: no meu caso, fiz durante mais de uma década todo tipo de experiência com as frequências para avaliar seu resultado. O que poderia fazer, em que quantidade, que tipo de conhecimento, que qualidade de resultados em todos os sentidos de quantidade e amplitude. Todas as possibilidades foram testadas, de todo tipo de conhecimento, habilidade, potencial e situação. Ou seja, ele testou nele mesmo tudo que ele coloca na gente. Quando tu pedir a consciência de uma pessoa que tu considera importante, ele coloca primeiro nele, ele vai testar se essa consciência é positiva e se vai te fazer bem. E daí ele passa pra ti. Então tudo que a gente pede pra nós, ele coloca primeiro nele. Pra sentir a energia daquilo e ver se aquilo realmente é positivo. Ele continua dizendo: fiz esse laboratório em mim mesmo, ó, bem o que eu disse, viu? Fiz esse laboratório em mim mesmo para poder avaliar o que é possível com a ferramenta da ressonância harmônica. Esta pesquisa continua, ele diz, mas o que já foi descoberto é infinito em termos de possibilidades. Para se ter todo o benefício disto, é preciso expandir o paradigma pessoal, pois é ele que impede que cresçamos todo o possível. O que você acredita que é possível é o seu limite. Então, se tu pensa grande, né, o teu limite é bem maior do que aquele que pensa pequeno, que não vai conseguir estudar, que não vai conseguir se formar, que não vai conseguir ser nada, que não vai conseguir guardar dinheiro. Então, é o teu paradigma é que vai definir isso, né? E claro que a ressonância é justamente para a gente mudar o nosso paradigma, essas limitações que foram impostas no nosso nível subconsciente. Na prática, não existe limite algum. Mas as crenças das pessoas é que limitam as possibilidades para ela. Quando você expande o que acredita, não existem mais limites para você. É a mesma coisa com o que você está lendo. Será que acredita ou acha que é ficção científica? Eu acredito, porque eu tenho essa experiência, várias experiências já com a ressonância harmônica, então realmente eu tenho certeza de como ela funciona. Mas para quem tá ouvindo, assim, pode parecer uma ficção científica mesmo. Caso não acredite, não usará o potencial relatado aqui. Ou seja, se tu pede a ressonância, mas tu não acredita, tu não vai potencializar tudo que tu pode essa ferramenta, ou seja, os benefícios que ela poderia te trazer, ela não vai trazer, porque tu mesma, a tua mente que tem o poder máximo de colapsar positivamente ou negativamente as informações que estão entrando. Então, se tu não tá realmente acreditando que aquilo pode mudar teus paradigmas, mudar tua vida, mudar tua consciência, não vai mudar. Porque o que tu acredita é a maior verdade para ti. Porque a tua mente que vai colapsar aquela verdade. E vai fazer com que aquilo realmente se potencialize. Ele põe as informações a nível subconsciente. Mas para ativar, para passar para o nível consciente, a gente precisa acreditar e estudar, e analisar e refletir. Tem que estar sempre estudando a mecânica quântica para que tu entenda perfeitamente o trabalho, para que tu entenda que isso não é magia, precisa da nossa atuação junto, é diferente de um trabalho espiritual, que muitas vezes a gente não precisa mudar. A gente continua egoísta, a gente continua fazendo tudo errado e vai lá no centro espírita, no centro de Umbanda ou no centro de nação, ou seja o que for, ou na igreja, e acha que o sacerdote vai resolver o nosso problema, mas a gente não faz nada para mudar. No caso da ressonância harmônica, como é um trabalho de física quântica, precisa de frequência, que tu eleve a tua frequência, que tu tenha pensamentos positivos. Esses pensamentos vão potencializar uma coisa que é muito real, entendeu? É tão real que, como eu disse nas outras lives, o que faz o celular funcionar. Como é que tu sabe o que tem? Como é que funciona o celular? Eu tô falando aqui
em Porto Alegre e vocês estão ouvindo do mundo todo, vocês podem estar ouvindo. Então, o que acontece? Isso acontece através do conhecimento da mecânica quântica. E foi com esse conhecimento que o professor Hélio Couto desenvolveu essa ferramenta de ressonância harmônica. Tudo com frequências, trabalho de ondas, é tudo em base de ondas. São ondas que fazem com que a minha imagem e a minha voz cheguem até vocês. Aqueles que não duvidam trazem uma lista do que querem e já começam a receber o que pediram. Lembre-se que, em última instância, o universo respeita o que você acredita e não irá fazer nada à força. Ou seja, ninguém vai te obrigar a expandir tua consciência. Por exemplo, eu tô gravando, essa é a 14ª live, eu acho. Porque eu tô aprimorando, eu tô aprendendo, eu tô vendo qual a melhor forma de explicar. Mas cada live eu explico um pouquinho. Então, infindáveis pessoas podem ver, mas somente vai se atrair aquela que já expandiu um pouquinho a consciência. Essa vai assistir toda a live. As outras só entram, dão uma espiadinha e sai. Então a tua expansão de consciência vai fazer com que tu te interesse no assunto. Tu tem que ter um pouquinho de expansão de consciência, entendeu? E com esse pouquinho tu vai cada vez expandir mais e mais e mais e mais, porque não existe limite para nossa evolução. E com a utilização da ferramenta da ressonância harmônica, tu vai ficar potencializado. Então tu vai, simplesmente o que tu levaria, sei lá, milênios e milhões de encarnações para evoluir teu espírito, tu pode evoluir nessa vida mesmo, fazendo a ressonância harmônica. Então, o universo respeita o que você acredita e não irá fazer nada à força. Ele esperará que você tenha as experiências para mudar por si mesmo o que acredita. Para aqueles que querem crescimento acelerado, o universo atende e propicia os meios para adquirir esse crescimento. É verdade, sabe o quê? Para aqueles que querem crescimento acelerado, o universo atende e propicia os meios para adquirir esse crescimento. O universo é absolutamente congruente com os seus pensamentos e sentimentos. Por isso que a pessoa que só fala em doença vive doente. Por isso que a pessoa que fala e sente, né? Porque quando a pessoa fala ou ela vê notícias de doença, ela começa a sentir aquilo dali. Ela começa a pensar o tempo todo em sintoma de doença e pensar em doença, ela começa ela mesma a criar essa doença. E nas palestras do professor Hélio Couto, ele dá vários exemplos disso. De pessoas doentes ou que se curam ou que morrem devido ao pensamento. Que foram medicados somente com placebo e se curaram. Porque elas acreditaram que aquilo era um remédio, que aquilo era a cura. Então ele diz, o universo é absolutamente congruente com seus pensamentos e sentimentos. Logo que a pessoa muda de frequência, é preciso ajustar novas frequências de acordo com a nova situação e com as informações requeridas. Nós mudamos o tempo todo e devemos ajustar tudo continuamente. Então, deixa eu ver aqui. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de importante. Não, vou deixar assim para ficar pequenininha a live, não ficar muito grande. Achei uma coisa importante aqui. Que ele fala sobre todos esses sentimentos, pensamentos, preconceitos e tabus. Esta é outra área que também tem o mesmo procedimento de implantação na nossa infância. É preciso rever tudo isso
para entender que os resultados que temos são fruto de tudo que pensamos e sentimos. Podemos mudar tudo isso com novas informações através da ressonância. Com esta limpeza, uma nova vida de oportunidades contínuas estará aberta para nós. Olha, achei uma coisa importante aqui. Vamos ver. Neurotransmissores. Lembra que eu falei na live anterior que ele ajusta os neurotransmissores? Olha o que ele diz aqui. Neurotransmissores. A produção de neurotransmissores por uma pessoa depende de que arquétipo ela está vivenciando. Ele ensina nas palestras que cada um de nós está vivenciando sempre um arquétipo. O teu estilo de viver, de pensar e de agir, ele está baseado num arquétipo, ou seja, numa perfeição pré-existente daquilo que tu está vivenciando. Então, eu vou continuar. Mudando-se isso, altera-se imediatamente quais neurotransmissores e em que quantidade serão produzidos e assimilados. Neurotransmissores são componentes químicos fabricados pelos neurônios para inibir ou estimular outras células nervosas. Acredita-se hoje que existam 100 bilhões de neurônios no ser humano. Estas substâncias provocam emoções, sentimentos e comportamentos. Podemos criar a emoção que quisermos em nós ou em outros, estimulando a criação dos neurotransmissores em nós e em outros. As possibilidades são infinitas. Quando se conhece a química das emoções. As possibilidades são infinitas quando se conhece a química das emoções. O potencial de produção de neurotransmissores é variável e, por isso, os estímulos são extremamente importantes. Como o cérebro produz os neurotransmissores a uma determinada velocidade, o tempo de exposição ao estímulo é de suma importância. Os estímulos, como, por exemplo, imagens associativas ou neuroassociações, provocam a reação do circuito de recompensa do cérebro, fazendo com que cada vez que seja estimulado haja um reforço do circuito e assim por diante. É isso que eu li agora, explica muito bem no documentário que o professor Hélio Couto indica que nós assistamos, que se chama Quem Somos Nós. Esse documentário acho que é umas 2 horas. Todos os físicos quânticos ali explicando como funciona a física quântica, a mecânica quântica. Que daí ele explica essa questão dos circuitos e como ativar e quanto mais é estimulado, sabe? Tipo isso. Circuito de recompensa do cérebro. Por isso, o consumidor precisa ver um anúncio pelo menos 6 vezes. Ele está falando já no caso de venda, né? O consumidor precisa ver um anúncio 6 vezes para que seja estimulado aquele interesse por aquele produto. Como o Dr. Eric D. Nestler demonstrou, a exposição repetida a um estímulo provoca uma alteração na arquitetura e química cerebral. Por isso, por causa desse conhecimento aqui, que eu digo para vocês não assistirem, por exemplo, a Rede Globo, o Jornal Nacional, por exemplo, que fica falando somente coisas negativas e mentiras. Porque tu vê tu vê tantas vezes aquela mesma repetição, e eles já repetem porque eles sabem disso aqui, eles sabem disso, que eu tô lendo para vocês. Então aquilo se torna uma verdade para ti, depois é muito difícil tu não acreditar naquilo. Porque eles falam todos os dias, e aquilo, mesmo que te digam que é mentira, tu já não acredita mais, porque tu vê isso todo dia. Eu tenho pessoas que ficam, ele até fala isso, que tem pessoas numa palestra, que tem pessoas que ficam o dia inteiro com a televisão ligada e para não se sentirem sozinhas e que não sabem que em cada propaganda e em tudo que eles falam na televisão existem mensagens subliminares.
Então, eles te dizem uma coisa, tu tá ouvindo a voz deles, mas um nível abaixo tem uma outra voz falando uma outra coisa, que tu teria que se concentrar muito bem, botar fone de ouvido e prestar muita atenção para que tu escutasse o som abaixo, um som abaixo. Então, não é um som que seja a nível da nossa audição humana, mas é um som que é suficientemente potente para ativar o teu cérebro naquele pensamento que eles querem que tu tenha. Então, às vezes, tu tá vendo uma propaganda de uma coisa e tu tá recebendo uma mensagem subliminar de uma outra coisa. Esse é o perigo. O importante, aí continuando agora a leitura. O importante é entender que o que sentimos depende de qual neurotransmissor está sendo produzido, em que quantidade e momento. Podendo regular isso, temos o comportamento humano estendido bioquimicamente e controlado. Determinados arquétipos induzem a produção de determinados neurotransmissores e eles induzem os sentimentos e comportamentos. Essa é a explicação de como os arquétipos controlam nossos sentimentos e comportamentos. Na realidade, a coisa é mais complexa que isso. Mas para efeito de entendimento prático é o suficiente. Essa é uma explicação bioquímica. Existem outras formas de explicar a ação dos arquétipos. Mas, como as pessoas querem provas científicas, podem obter estas provas analisando a produção de neurotransmissores. Por isso, o marketing funciona. Por isso, vende. Por isso, os filmes dão lucros fabulosos. As músicas também. As músicas idem, ele escreveu. Os eleitores votam e é possível controlar completamente o comportamento humano. Existe uma enorme bibliografia sobre o tema de neurotransmissores. Ver a matéria, ele põe assim, ver a matéria, entre aspas, abre aspas, assumindo o controle do estresse, fecha aspas, de Robert Sapolsky, sobre o papel da dopamina, serotonina e norepinefrina na revista Científica América Brasil, de outubro de 2003. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Isso é muito importante, vou ter que continuar lendo. Existem vários neurotransmissores e estes são alguns dos efeitos. Ele vai agora descrever os efeitos desses neurotransmissores. Só um momentinho. Filho, tu pode me trazer um copo d'água? Obrigado. Então eu vou ler agora dopamina. Gera prazer, alegria, força, êxtase, euforia, poder, sexualidade, confiança, sentimento de poder enfrentar qualquer desafio. Estimula o amor de pai e mãe. É estimulante para algumas partes e inibidor para outras. Indispensável para a ação motora. Força de vontade, alegria e bem-estar. Toda vez que a pessoa recebe um estímulo positivo, forte, agradável, etc., seu cérebro gera essa substância, ou seja, a dopamina, que dá a sensação de felicidade, de estar de bem com a vida, em fluxo com o universo e todos os sentimentos decorrentes disso. A falta do nível adequado da dopamina gera insegurança, inferioridade, etc. Veja a relação entre falta de dopamina e doença de Parkinson no site Saúde Geriátrica. É um neurotransmissor extremamente potente. Sua falta é arrasadora, ou seja, dopamina. A sua falta é arrasadora para o estado geral de felicidade e força pessoal. Sua presença traz um sentido de controle total da situação. Peraí que eu vou ter que... me doeu a perna.
Sua presença traz um sentido de controle total da situação, de poder enfrentar qualquer desafio, qualquer inimigo, qualquer problema. Este é o neurotransmissor básico do macho alfa ou da fêmea dominante. A edição de maio de 2004 da revista Harvard Business Review, acho, eu não sei dizer, é R-E-V-I-E-W, Review, eu acho que é Review, da revista Harvard Business Review América Latina, traz um artigo sobre os altos executivos, ressaltando que 70% deles são alfa. Portanto, caso um empresário ou executivo queira ter sucesso, ele precisa desesperadamente de dopamina. Caso não a produza na quantidade exata para vencer os outros machos alfa. Não se esqueçam de que na planície do Serengeti, na África, existem muitos candidatos a macho alfa. Ver relação entre libido e dopamina nos sites relacionados. Agora, outro. Acetilcolina é estimulante. Encontrado em grande quantidade e controla o funcionamento de inúmeros órgãos. Obrigada, filhinho. Movimento, memória, concentração, atividade sexual e emoções. Controla a liberação do hormônio pela pituitária, envolvido na aprendizagem. Essa é a acetilcolina. Noradrenalina é estimulante, deixa alerta e com boa memória, alivia a depressão. Serotonina é estimulante para uma parte do cérebro e inibidor para outra. Alivia a depressão, a ansiedade e ajuda no sono. Atua no controle da dor, humor e provoca sono. Estabilidade emocional. Extremamente importante quando o sentimento de felicidade. Extremamente importante quanto ao sentimento de felicidade. Suicidas apresentam baixo nível de serotonina. Controla a ansiedade, proporciona serenidade, calma e otimismo. Com serotonina você é feliz e está em paz com o mundo. Usando o arquétipo correto, você terá mais serotonina, sendo, portanto, feliz. A falta de serotonina lhe deixará infeliz. Desta forma, podemos regular o estado emocional de qualquer população, regulando a exposição que ela tem a determinados arquétipos. Essa frase é muito importante, ó. Desta forma, podemos regular o estado emocional de qualquer população, regulando a exposição que ela tem a determinados arquétipos. Ou seja, a mídia toda, né? A mídia, ela sabe direitinho, ela estuda, ela sabe sobre arquétipos, sobre programação neurolinguística. Então, tudo é friamente calculado na televisão para que as pessoas gerem aquele neurotransmissor, aquele hormônio que elas têm interesse, entendeu? Por exemplo, as pessoas vão ter medo, por exemplo, manter as pessoas com medo é uma coisa interessante para eles, é só um exemplo. A serotonina é um dos principais neurotransmissores, substâncias cujas ações contribuem para virtualmente todos os aspectos da cognição e do comportamento. Um dos efeitos da serotonina nos primatas consiste na inibição do comportamento agressivo. De um modo geral, o aumento do funcionamento da serotonina reduz a agressão e favorece o comportamento social. O erro de Descartes, Antônio Damasio.
Tá entre parênteses, essa frase eu não entendi, mas tudo bem. O importante é entender a maior parte. Ver site sobre relação entre ambiente e nível de serotonina. Ah, o ambiente. Por isso que a gente aprende, como é que é o nome? Me deu um branco agora. Na faculdade eu tô fazendo veterinária, medicina veterinária, e a gente aprende o enriquecimento ambiental dos animais silvestres que vivem em cativeiro. Por causa disso, ó. Reduz a agressão, porque a serotonina reduz a agressão e favorece o comportamento social. Ver sites sobre a relação entre ambiente e o nível de serotonina. Ou seja, a gente tem que manter o ambiente desses animais, por exemplo, o mais parecido com a natureza, com o que seria na natureza no mundo que ele viveria ao natural se não estivesse em cativeiro, para que ele possa liberar as quantidades certas de serotonina, por exemplo. Endorfinas, agora é outro. Endorfina. Endorfinas são extremamente importantes para o sentimento de felicidade, euforia, êxtase, relaxamento e bem-estar geral. Tem propriedades analgésicas, age como calmante, aliviando a dor. Está intimamente ligada à existência de dopamina no organismo, a endorfina. Provoca um sentimento de prazer generalizado, aliviando sobremaneira a depressão. A maioria deles, ajuda a aliviar ou curar a depressão. Controla a resposta do organismo ao estresse, regulando a liberação de hormônios. Se controla o estresse, vai diminuir a liberação do cortisol no sangue, por exemplo, que é o hormônio do estresse, que a gente libera quando a gente está estressado ou com medo. Tem atuação variada, como em relação à memória, humor, isso aqui é as endorfinas, tá bom? Ó, tem atuação variada como em relação à memória, humor, resistência imunológica, estado mental, recuperação orgânica, aliviar a dor, adiar o envelhecimento, etc. A produção de endorfinas está relacionada com as coisas boas e positivas, diminuindo em relação a estímulos negativos. Ou seja, quando nós somos estimulados negativamente, a gente libera o nível de as endorfinas no organismo. Se recebemos estímulo positivo, temos mais endorfinas, se não, temos menos. Ficou claro isso? Ele pergunta. As beta-endorfinas proporcionam conforto, sendo a mais potente das morfinas encefálicas. Fortalece a imunidade, reforça a memória, aumenta a paciência, calma interior, diminui o estresse psicológico, indispensável para o sistema imunológico. Daí a razão do porquê as pessoas depressivas ficarem doentes mais facilmente. Aí ele botou assim, veja o uso de fentanil nas anestesias locais. Ácido gama-aminobutírico, GABA, diminui a ansiedade significativamente, calma, sem pânico. Glutamato, indispensável para prevenir a esquizofrenia. Várias regiões cerebrais se comunicam com o sistema de recompensa através da liberação do neurotransmissor glutamato. Glutamato gerado pelos arquétipos força, raio, fachos de luz. Norepinefrina, ambição, energia e alegria. Pelo explicado acima e pela extensa bibliografia sobre o tema, fica claro que nosso comportamento é regulado também pela presença ou não de determinados neurotransmissores.
Desta forma, qualquer estímulo que provoque sua liberação ou retarde sua absorção terá um efeito extremamente significativo nas emoções, sentimentos e comportamentos humanos. Os arquétipos podem induzir tudo isso. Arquétipos e neurotransmissores é a próxima parte que eu vou ler amanhã, porque agora já ficou muito grande essa live e eu sei que vocês não gostam de live grande e o meu objetivo é que as pessoas assistam toda a live para que compreendam. Então amanhã eu vou fazer a leitura da parte arquétipos e neurotransmissores da página 54 do livro Ressonância Harmônica, Você Cria Sua Própria Realidade, do professor Hélio Couto. Se vocês tiverem interesse nesse livro, vocês podem me pedir nos comentários que eu mando o PDF, tá bom? Então, por hoje era isso. Boa noite a todos. Tchau!